E se a gente pudesse, sei lá, ensaiar o futuro? Não só tentar prever olhando para o passado, mas, de fato, criar uma sociedade digital inteira, um laboratório mesmo, para testar nossas decisões antes que elas virem realidade. Bom, essa é a nova fronteira da inteligência artificial e é exatamente sobre como isso funciona que a gente vai mergulhar agora. 8 milhões de reais. Esse foi o lucro, assim, impressionante que um único trader teria feito no mercado de previsões Polymarket. A pergunta que fica é como? Não foi sorte, não foi informação privilegiada, a resposta é bem mais futurista. Ele usou um exército. Isso mesmo, um exército de mais de 4.000 agentes de inteligência artificial, cada um deles simulando um participante do mercado. E juntos eles debateram, analisaram dados e chegaram num consenso. A tecnologia por trás disso tudo tem nome, é de código aberto e se chama Mirofish. E hoje a gente vai entender direitinho como ela constrói esses mundos digitais. Ok, para entender o Mirofish, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha na natureza. Porque o segredo todo está num conceito chamado inteligência de enxame. Pensa num cardume de peixes, por exemplo. Não tem um peixe-chefe ali dando ordens, né? Cada peixinho só reage aos seus vizinhos mais próximos, seguindo umas regrinhas bem simples. Só que dessa simplicidade toda surge um comportamento coletivo que é incrivelmente inteligente. É essa mágica da natureza que a IA está começando a replicar. A inteligência, então, não está no indivíduo, mas na interação do grupo. O Mirofish pega esse princípio e eleva a um outro nível. Ele dá para cada peixe desse cardume digital um cérebro de IA. O resultado, um enxame que é capaz de pensar e debater, quase como uma sociedade. E aqui está a grande virada de chave. A previsão tradicional, o que ela faz? Ela olha para o passado para tentar calcular o futuro. Já a inteligência de enxame faz uma coisa bem diferente. Ela cria um mundo paralelo para a gente poder ensaiar vários futuros possíveis. A gente para de adivinhar e começa, de fato, a experimentar. Tá, mas como é que o Mirofish constrói esse laboratório de futuros na prática? O processo é surpreendentemente bem estruturado, viu? É dividido em 4 etapas principais que transformam dados brutos numa sociedade digital que pulsa. Primeiro entram os dados semente. O sistema absorve informações do mundo real, tipo notícias ou relatórios. Depois, ele constrói um grafo de conhecimento, que é basicamente um mapa da realidade daquele mundo. Com o cenário pronto, a simulação começa. Milhares de agentes de IA interagem, debatem, formam opiniões. E, por fim, um agente observador, especialista nisso, analisa todo aquele caos e gera um relatório com a previsão mais provável. E é muito importante entender que esses agentes não são bots simples, não. Cada um é uma persona digital complexa. Tem personalidade, opinião própria e até memória de longo prazo. Eles podem mudar de ideia, ser influenciados, debater de verdade. Essa simulação tão rica do comportamento humano que torna o resultado final tão interessante. Agora, imagina ter um exército desses à disposição. As possibilidades de aplicação são enormes. O Mirofish vira um verdadeiro laboratório para testar cenários hipotéticos, sabe? Aqueles e se. E isso em áreas que vão muito, mas muito além do mercado financeiro. A versatilidade da ferramenta é impressionante. De um lado, ela pode ser usada para prever o sentimento do mercado financeiro, como no caso daquele trader. Do outro, para algo totalmente diferente. Os desenvolvedores alimentaram o sistema com um romance chinês clássico, e a IA simplesmente deduziu o final perdido da história com uma precisão que os especialistas descreveram como assustadora. E as aplicações práticas continuam, para governos, para empresas. Dá para testar o impacto de uma nova lei na população, a recepção de uma campanha de marketing, a reação do mercado ao lançamento de um produto. Basicamente, é uma forma de reduzir o risco de decisões importantes, simulando as consequências num ambiente totalmente seguro. Mas é claro, né? Uma tecnologia tão poderosa assim também tem suas limitações e seus riscos. É preciso ter uma visão equilibrada. Afinal, o Mirofish é um oráculo que pode prever tudo. Ou será que é só uma miragem tecnológica? Olha, essa citação do pesquisador de IA, o Dr. Daniele Provérbio, resume bem a principal crítica. Não existe garantia nenhuma de que uma sociedade de IAs, por mais complexa que seja, vai se comportar de fato como uma sociedade humana. É um modelo poderoso? Sim, mas ainda é um modelo. O debate fica bem claro. De um lado, a gente tem o potencial incrível de testar decisões com risco zero. Do outro, os perigos.
Os agentes herdam os nossos próprios vieses, os custos para rodar isso tudo são altíssimos e tem sempre o risco da gente confiar demais nos resultados, né? E o mais irônico, algumas pesquisas sugerem que esses enxames de IA podem ser ainda mais suscetíveis ao comportamento de manada do que nós humanos. Então, o ponto crucial é esse. O Mirofish e outras ferramentas parecidas não são uma bola de cristal. Elas não dão para a gente o futuro. Elas nos dão um laboratório para explorar uma gama de futuros plausíveis. A ênfase está toda na exploração de possibilidades e não na certeza da previsão. No fim das contas, a grande mudança de paradigma que essa tecnologia representa é essa. A gente está saindo da era de tentar adivinhar o futuro, olhando pelo retrovisor, e entrando numa era onde podemos criar mundos digitais para ensaiar, testar e entender melhor as possíveis consequências das nossas ações. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se essa tecnologia amadurecer, se tornar confiável, se a gente pudesse realmente simular o impacto das nossas decisões mais críticas, em políticas públicas, nos negócios, talvez até na vida pessoal, como isso mudaria a forma como a gente planeja o nosso futuro?